aquele lá que você vai pra cima e pra baixo? Aquele lá eu não terminei. Você tem um monte de chocolate e tá comendo o meu. O cachorro suspirou. Tem um pernilongo ali, ó. Mas ninguém vai te atacar. Não, ele adora me picar. Eu sabia que ele ia vir aqui. Eu sabia. Eita. Agora vai, hein? Enfim, chegamos a 2021, primeiro vídeo do ano. Tô até aqui de branco pra gente entrar no clima de ano novo, mas nós ainda vamos falar um pouquinho de coisas relacionadas ao ano passado. Porque hoje eu vou contar pra vocês qual foi o ranking dos 32 livros que eu li em 2020. Desses 32 livros, 4 eu li no Kindle e 28 que eu li no livro físico, que são esses que estão aqui do meu lado. Será que você consegue descobrir quais são os livros que estão aqui, só olhando assim? Se você já sabe de quais livros eu vou falar, deixa aqui no comentário. Mas não vale roubar, né? E alguns avisos para que você tenha a melhor experiência neste vídeo. Apesar de eu ser formada em letras, esse vídeo é totalmente arbitrário e leva em conta apenas minhas experiências pessoais com cada uma dessas obras que estão aqui, tá? Eu não levo em conta só a questão da qualidade técnica, se esse livro foi premiado, o renome do autor ou da autora. Eu levo muito em consideração o que aquele livro causou em mim. E eu sei que gosto é pessoal e pode ser que o livro de que eu menos gostei seja aquele que você adorou, ou vice-versa. O que eu mais amei foi aquele que você falou: meu Deus, eu odiei esse livro. Inclusive, se você tiver lido algum desses livros que eu vou falar aqui nesse vídeo, seja com uma opinião parecida com a minha ou totalmente diferente, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Vou começar esse ranking já fazendo um parênteses, porque no ano passado eu reli a saga Harry Potter, os 3 primeiros livros, e o Harry Potter é meu livro favorito da vida, então ficou muito difícil ele não ocupar as primeiras posições. Pra não ficar na mesmice, deixei a saga Harry Potter de lado dessa competição, porque ela entrou aí na categoria releitura, mas entre os livros do Harry Potter eu fiz um pequeno ranking. E vou contar para vocês aqui agora. Em terceiro lugar foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu acho que é um livro super importante porque ele introduz a gente na saga, ele conta os detalhes desse universo, mas não é o meu livro preferido de toda a saga. Nesse mini ranking, ele ficou na última colocação. Eu reli todos os 3 livros em inglês porque era uma experiência pela qual eu ainda não tinha passado. E eu quis aproveitar, já que eu fiz essa releitura 20 anos depois. Em segundo lugar, Harry Potter e a Câmara Secreta. Aqui já começa a ter um pouco mais de aventura, a não ficar só na descrição, e aí eu acho que fica mais interessante a leitura. Ocupou aí o segundo lugar, porque com certeza para mim ele foi mais interessante que o primeiro. E em primeiro lugar aí da nossa categoria releituras, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Esse aqui tá entre os meus livros preferidos da saga, mas como eu só reli 3, dos 3, esse foi o melhor. Vamos ver agora em 2021 qual será que vai ser o que eu vou gostar mais 20 anos depois. Ai, meu Deus, o tempo passa. Com isso, tirando Harry Potter, sobraram agora 29 livros e a gente vai fazer o ranking oficial de 2020. Em 29º lugar, já vou pedir uma desculpa aí pros fãs dessa autora. Acho que nós vamos começar este ranking com uma pequena polêmica.
Mas é aquilo que eu falei, né, gente? Foi a minha experiência pessoal. Infelizmente, A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Foi a minha primeira experiência com essa autora. Eu achei que no começo da narrativa, a Helena Ferrante estava conduzindo assim a história de uma maneira que vai te instigando a ler. Só que do meio pro final, não me prendeu mais tanto assim. E o final, infelizmente, me deixou desgostosa com esse livro e por isso ele entrou aí no último lugar dos livros lidos em 2020. Em 28º lugar, De Duas Uma, do autor Daniel Sada. Eu quis ler esse livro na Maratona Literária de Inverno, em julho de 2020, que é promovida por um booktuber chamado Victor Almeida, do canal Geek Freak. Essa história tem aquele clima de Mulheres de Areia, Ruth e Raquel, a gêmea boa, a gêmea má. Quem não sabe disso? Ai, gente, é porque é mais novinho, né? Mas quem sabe aí, não me deixa sozinha, deixa nos comentários que você sabe o que é Mulheres de Areia. Eu achei aquela história mais do mesmo, sem muita novidade, bem escrita, mas não despertou em mim nada demais, assim. Me engajou na leitura muito, não. Em 27º lugar, foi um livro que eu li no Kindle, Discipulado que Transforma, do Josué Campanhã. Eu sou cristã e esse livro ele fala sobre algumas coisas muito importantes para a liderança de igreja. Nessa categoria aí, eu já tinha lido outras coisas parecidas com o que o Josué Campanhã trouxe. Tem bastante reflexões legais. Como não era a minha primeira leitura na questão de discipulado, eu não senti tanta novidade. Então, por isso, ele ficou aí nas últimas posições do ranking. Em 26º lugar, No Seu Pescoço, Chimamanda Ngozi Adichie. Também foi um livro que eu li no Kindle. Foi o primeiro livro que eu li em 2020. E foi o primeiro livro que eu li pro clube de leitura que eu faço parte com algumas amigas minhas. Já falei dele pra vocês aqui em alguns vídeos. Inclusive, a gente tem um Instagram. Se você quiser, segue a gente lá, @clubetravessia. Esse livro, eu sei que tem muita gente que adora. Mesmo dentro do meu clube de leitura, ficou super encantada com esse livro. Eu só tive essa experiência com a Chimamanda, mas eu quero ler outros livros, em especial os romances, como Hibisco Roxo, Meio Sol Amarelo. Eu acho que eu curto mais estilo de narrativa quando é um texto fluido, não quando são várias histórias, assim como é nessa coletânea de contos. Em 25º lugar, A Menina que Não Sabia Ler, volume 2. Li o volume 1, já vou falar dele pra vocês, ele tá aqui nesse ranking. E aí eu fui ler o volume 2 com uma expectativa, só que isso aqui não entendi, porque é uma continuação. Começa sem conexão, não me afeiçoei pela protagonista, achei o final também meio... não tem muito o que fazer, né? Nem tenho muito o que falar, porque esses livros que estão aí nas últimas colocações é o que eu falei pra vocês. Não teve tanta química entre as histórias e a minha pessoa. Em 24º lugar, mais um livro que eu li aí pelo Kindle, No Ar Rarefeito, que foi o último livro que eu li no meu clube Travessia. Esse é um livro-reportagem de um jornalista que foi escalar o Monte Everest, e eu achei super bacana, assim, o que a gente descobre, os bastidores desse universo que não faz parte do meu repertório. Acho que uma das grandes vantagens de um clube de leitura é nos tirar da zona de conforto, que foi o que esse livro realmente fez comigo. Como além de professora eu também sou jornalista, eu não consegui não levar em consideração a minha experiência como jornalista para analisar esse livro. Ele tá aí nessa categoria livro-reportagem. Eu achei que faltaram, assim, algumas essências jornalísticas de entrevista, de falar mais sobre os fatos e não só a experiência dele. Eu sei que isso faz parte dessa narrativa, mas eu achei que ficou, assim, muito superficial. E como eu fui com a expectativa de conhecer mais sobre o Monte Everest, ao ler esse livro, ele me deixou com essa sensação de queria mais. Mas o engraçado é que dentro desse clube de leitura do qual eu faço parte, teve gente que amou, que o livro foi aí entre um dos melhores que elas leram no ano. Então é engraçado essa coisa da experiência de leitura, né? Ai, acho que agora eu vou tomar uns dislikes aí. Também temos uma nova polêmica
porque em 23º lugar está um livro que eu tenho visto tanto no Instagram quanto no YouTube, que muita gente ama, que tem reverenciado a autora, mas para mim não foi uma das melhores experiências de 2020. Pessoas Normais, da Sally Rooney. Gente, se você amou esse livro, não me mate. É que eu não gostei, assim, da questão da narrativa, não ter divisão de diálogos, eu não me conectei com os protagonistas, eu achei que a história ficou numas discussões que não fazem parte do meu dia a dia, e aí é muito difícil quando a gente lê um livro que não tá aí atrelado a coisas da nossa vivência. Então talvez o que acontece é que quem gosta muito desse livro, quem se conecta muito com esse livro, a narrativa conversa com o que a pessoa tá vivendo ou com o que ela já viveu. Como para mim não tinha essa conexão, ele não foi muito atraente. Pode ser que as discussões, para quem é mais novo do que eu, tenham mais sentido, faça a pessoa se conectar mais. Esse livro também foi lido pelo meu clube de leitura, Travessia, e lá a opinião também foi meio unânime, assim. A gente leu algumas críticas falando que essa autora, Sally Rooney, é considerada aí como a nova Salinger da geração Millennials, que é o autor do livro Um Apanhador no Campo de Centeio. Fui com super expectativa para a leitura desse livro, mas não entrou nos melhores do ano. Em 22º lugar, Toda a Luz que Não Podemos Ver. Esse livro eu li por causa do meu outro clube de leitura chamado Literamigas. E eu acho que o que aconteceu aqui foi que eu fui com uma expectativa de que eu ia chorar bastante e essa expectativa foi quebrada. Mas eu tenho que reconhecer que é uma belíssima narrativa, é uma protagonista que realmente cativa. Tem aqui uma narrativa baseada na Segunda Guerra Mundial e o que esse autor trouxe pra gente é um ponto de vista super diferente e que eu acho que por isso ganhou o prêmio Pulitzer, que é um dos prêmios mais importantes aí do mundo literário. Só que talvez, porque esse livro tem 526 páginas, a trama demora a engatar, não despertou em mim assim reações muito mais fortes. Nós estamos entrando aí no 21º lugar. Os livros foram ficando cada vez melhores e foi cada vez mais difícil selecionar. Mas como são 32 livros, nem todos estão no pódio. Eu tive que usar algum critério aí. E aqueles que não tiveram aquela emoção assim mais exacerbada ficaram um pouquinho mais para baixo no ranking. E aqueles livros que me despertaram grandes emoções foram aí para o pódio. 21º lugar vai para Untamed, que em português ficou como Indomável. É uma autobiografia de uma ativista norte-americana contando relatos da vida dela. Tem experiências e lições de vida super incríveis, principalmente para as mulheres, que é para quem a autora Glennon Doyle quer se reportar. Esse livro foi lançado recentemente em português. Fez parte do clube de leitura da Reese Witherspoon, aquela atriz norte-americana. Em 20º lugar, A Muralha, da autora brasileira Diná Silveira de Queiroz. Esse livro aqui também a gente leu no Clube Travessia, traz aí a narrativa sobre a cidade de São Paulo no século XVIII e os seus desbravadores, conta aí uma história de uma família, então tem aqueles dramas, tem aquelas coisas bem gostosinhas de ler, mas a protagonista me irritou bastante. Em 19º lugar, Cidade das Garotas, da autora Elizabeth Gilbert. Esse livro foi muito interessante, porque eu comecei a leitura achando que ia ser um favorito da vida, que ia levar aí 5 estrelas, mas temos aí uma protagonista também que dá uma irritada na gente, é um pouco prolixa, a Vivian, e o final do livro não me agradou. Pesou bastante, eu estava gostando muito da leitura até a metade, mas aí começou a ficar mais do mesmo, e quando eu descobri o porquê de tudo isso, dessa trama, o livro perdeu uns pontinhos comigo. Em 18º lugar... Agora a gente vai voltar naquele livro lá. A Menina que Não Sabia Ler, volume 1. Esse livro é interessante porque a gente fica querendo saber o que vai acontecer, a escrita envolve, você fica meio na tensão, mas
o final. Esses livros, quando o final não é assim tão interessante, ele cai um pouco no meu conceito, sabe? Pesa demais na minha experiência de leitura e esse daqui não teve um final tão bom. Aí eu pensei assim, vai ver que esse livro, o final não é tão bom porque tem o 2. Fui ler o 2 na sequência. E aí o 2 não respondeu as dúvidas desse, então acabou que no conjunto da obra a experiência foi legal, mas sabe aquele elemento, ficou faltando alguma coisa nessa narrativa que me fez não querer este livro num lugar mais alto do pódio. Em 17º lugar, minha primeira experiência com graphic novel, Aurora nas Sombras. Então tenho que agradecer minha amiga Melissa, que sempre comenta sobre graphic novel, HQs, que é história em quadrinhos. E eu pensava, mas será que esse tipo de livro é interessante? Eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito. Quando cheguei nesse aqui, tomei um choque, porque tem questões super pertinentes a serem discutidas. É um livro que faz você refletir sobre a humanidade, mas ele é meio sombrio também. Ele não é para qualquer um, porque ele tem umas coisas assim que pode aí causar uma repulsa em algumas pessoas, porque fala de vísceras, mostra umas coisas assim que não é todo mundo que tem estômago, mas eu achei que a narrativa foi super bem construída, as artes gráficas são lindas, vocês estão vendo aí a parte interna do livro, ela é muito bem trabalhada, super bem acabada, tinha tantas temáticas interessantes para serem discutidas. Em 16º lugar, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Esse livro, com este título fofinho, parece que é um romance, água com açúcar. Aí fui ler, o tombo veio. Porque não tem tanto romance assim, não. Tem a parte sexual, tem umas descrições aí mais apimentadas, mas é uma história que tem a ver com um garimpo do Pará e uma paixão clandestina de um fotógrafo por uma mulher meio misteriosa, e eu gostei bastante. Tirando o começo, que é um pouquinho arrastado, a narrativa vai envolvendo a gente, o final é bem trabalhado, então curti. Em 15º lugar, Um Casamento Americano. Esse livro eu quis ler muito porque minha amiga Mariana, beijinho, falou que era um dos melhores livros que ela já tinha lido em 2020. E eu não tenho maturidade para lidar com as pessoas falando Ah, é o melhor livro que eu já li. Então eu quis ler. Temos aí uma narrativa de uma injustiça que acontece com um casal de negros que era recém-casado. Vai mostrar as dificuldades de quando o marido tá na cadeia e a mulher fora. É uma escrita epistolar, isto é, ela tem cartas aí no meio da trama e fica muito interessante porque a gente consegue descobrir pontos de vista de diferentes personagens. Isso dá um ganho muito grande para nossa experiência de leitura e envolve uma grata experiência em 2020. Em 14º lugar, Pequenos Incêndios por Toda Parte. Este caso é um caso interessantíssimo, que eu li o livro antes de ver a série e eu gostei mais da série. Ele tem discussões muito interessantes sobre a questão da maternidade. Tem uma decisão aí a ser tomada que vai elevar os ânimos, que parece uma partida de futebol, daquelas torcidas bem rivais. Palmeiras versus Corinthians, Flamengo versus Fluminense, Grêmio versus Inter, Atlético e Cruzeiro e sei lá mais quais tem aí. Você vai ter que decidir de qual lado você fica e é muito difícil tomar essa decisão porque todos os lados têm prós e contras. Aí quando eu fui assistir a série, eu achei mais interessante porque tinha mais representatividade, algumas coisas que foram trabalhadas aqui no livro de maneira superficial, lá na série foram aprofundadas, mas em contrapartida, eu não gostei da forma que os personagens foram explorados na série. Eu achei que as características, assim, elas foram muito exacerbadas e perdeu um pouquinho pra mim. Estamos chegando no 13º lugar. A partir de agora, temos aqui só livros que foram pra mim 9 ou 10.
mais de 4 estrelas e meia. Vai ser muito difícil falar deles e foi difícil escolher qual era o melhor. Quer dizer, o melhor não foi difícil. Vou confessar. A partir de agora, o que eu poderia falar para vocês que são as minhas melhores leituras de 2020, aqueles livros que estão aí no meu coração, que trouxeram momentos tensos, felizes. Então vamos para o 13º lugar. O livro infantil Sui. Gente, que história dessa criança que enfrenta a dor pelo preconceito com a cor da pele, sabe? Então, é um livro que traz tantas reflexões pra gente, que faz a gente se questionar como às vezes o ser humano é tão cruel com as palavras que usa. Um livro que tem uma arte gráfica linda, já começa aqui por essa capa. É um livro escrito para criança, mas todo adulto deveria ler, vai te fazer ter empatia pelo próximo. Não tem como não se apaixonar pela Sui. A autora desse livro é a Lupita Nyong'o, não sei se fala assim o nome dela, que é uma atriz queniana que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pela atuação em 12 anos de escravidão. Quando eu vi que ela tinha escrito um livro, me interessou, fui atrás e foi uma belíssima surpresa. Em 12º lugar, Minha Adorável Esposa, que foi o primeiro livro que eu recebi pela Tag Livros Inéditos, que fala aí sobre um casal de assassinos. Não é um spoiler, porque já tem até aqui na capa essa indicação. Tem uma trama envolvente, tem um suspense muito bom, desperta na gente aquela vontade de querer ler página após página, que é o que a gente fala em inglês, que é o page turner, e o desfecho é muito interessante. Os personagens eu achei que foram bem construídos, a trama bem trabalhada, foi uma experiência muito legal. Em 11º lugar, Daisy Jones and the Six. A autora que em 2020 conquistou meu coração, Taylor Jenkins Reid. Essa mulher tem uma capacidade incrível de fazer a gente acreditar que é verdade o que a gente está lendo numa ficção. Então essa narrativa aqui é sobre uma banda de rock que não existe, mas eu tenho certeza que existe. Há boatos de que essa história foi inspirada numa banda que realmente existe, que é a Fleetwood Mac. E eu acho que esse livro só não ficou numa posição um pouquinho maior porque os protagonistas Daisy e Billy me irritaram um pouco. Mas a trama é muito bem trabalhada, a narrativa é em forma de entrevista, a autora foi brilhante na amarração das perguntas, das respostas, do fluxo aí, da escrita. E não tem como você não se envolver, não tem como você não querer comprar um CD dessa banda. Foi maravilhosa a experiência. Parece que os direitos foram vendidos aí, vai rolar uma série e eu estou ansiosíssima para assistir porque eu quero ouvir as músicas. No livro tem até a letra. A autora botou até a letra da música pra gente. É um livro que vale muito a pena ler. Eita, que agora o negócio ficou sério. Entramos agora no meu top 10, que são as 10 melhores leituras de 2020 na minha humildíssima opinião. Em 10º lugar, Joyland, do Stephen King. Este autor veio com uma capacidade de ganhar meu coração. É um gênero que não é nada dentro da minha zona de conforto. Só fui ler terror, suspense, com mais afinco em 2020. Eu já até falei desse livro num vídeo que eu vou deixar aí nos cards para vocês. Stephen King veio me mostrar como ele pode arrebatar meu coração, essa narrativa sobre um parque de diversões, um protagonista chamado Devlin Jones, por quem a gente fica muito encantado. Tem tanta nostalgia nessa escrita. Quem conheceu parques de diversões antigamente, quem é aí da época do Play Center, é uma nostalgia ler esse livro, é um livro gostosinho, mas também tem aquele pouquinho de tensão. Nunca achei que eu seria capaz de chorar por um livro de terror. E o Stephen King veio me mostrar assim com maestria que eu estava enganadíssima. Foi o primeiro livro que eu li do autor. Quero muito ler mais agora em 2021. Tenho uma leve suspeita de que vai ser um dos meus autores favoritos da vida.
Em nono lugar, minha diva Michelle Obama com sua biografia Minha História. Essa mulher escreveu de uma forma tão honesta, tão simples. Ela mostra que ela é gente da gente, tem tantas lições de vida aqui nessa biografia. Nem era um gênero que eu costumava ler. Fui ler porque esse livro estava muito famoso, muito falado nas listas aí de mais vendidos. Eu tenho esse fraco. E que grata surpresa, que história incrível, que mulher maravilhosa, uma inspiração, dona do meu coração, rainha, Michelinha. E em oitavo lugar, Verity, Colleen Hoover. Que thriller psicológico essa mulher escreveu. Também já falei dele aqui no canal, vou deixar aí nos cards para vocês o vídeo. A classificação etária desse livro é para maiores de 18 anos, porque ele tem aquelas descrições de cenas de sexo um pouco mais calientes e também tem aí uma problematização de questões a ver com a maternidade, que são bem pesadinhas. Se você está grávida, eu acho que você não deveria ler e deveria esperar um pouquinho. Pode te despertar alguns gatilhos, algumas emoções mais adversas. Para as mamães que forem ler esse livro, já vão aí com esse sinalzinho de alerta. Mas é uma narrativa muito interessante, muito bem construída. Essa é uma história de ficção que vai contar a trajetória de uma escritora chamada Verity, que é quem dá o nome do livro, que ficou doente e ela era muito famosa no segmento aí da literatura, como se fosse a J.K. Rowling ou alguma outra escritora muito renomada, e ela precisava da continuação à série de livros que ela estava escrevendo, e aí contrataram uma outra escritora para fazer esses livros, que é a Lowen. A Lowen vai para casa da Verity, e eu não posso entrar em muitos detalhes para não dar spoiler, mas é um livro que deixa a gente assim de boca aberta, querendo saber, querendo descobrir o que vai acontecer, e no final a gente fica passado. Em sétimo lugar, Doces Magnólias, Linda Conquista, que é o volume 1. A série da Netflix é inspirada nesse livro, então ela tem aí suas variações de personagens, de assuntos. Fica só esse sinalzinho aí para você que quer ler o livro e viu a série, ou quer ver a série e ler o livro, que vai ter um pouquinho de divergência. É aquele romance que vai aquecer o nosso coração. Tem uma história de superação. A protagonista Maddie passou aí por um processo de divórcio e ela teve que se reinventar desde a questão profissional, na questão de relacionamento, e também fala sobre a amizade verdadeira da Maddie, da Dana Sue e da Helen. E, gente, que descoberta maravilhosa num ano que foi tão complicado, cheio de coisa pesada. Esse livro veio assim para ser leve, gostosinho, belíssima leitura. Ai, que experiência, tenho vontade, de abraçar esse livro, de tão legal que foi. Em sexto lugar, novamente ela, a minha rainha deste ano, Taylor Jenkins Reid com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Essa mulher, já falei pra vocês, quando eu acabei de ler esse livro, eu fui procurar no Google Evelyn Hugo pra ver se existia uma atriz de Hollywood com esse nome, porque a trajetória que a Taylor conta pra gente aqui faz a gente acreditar que existiu uma atriz chamada Evelyn Hugo. A Evelyn é uma personagem forte que faz a gente refletir sobre algumas coisas, faz a gente ter uma raiva de outras, gosta dela em alguns pontos. Eu gostei bastante, o final surpreendente, certamente tinha que estar nesse pódio. E agora nós vamos para o Top 5. Já começa o quinto lugar com o absurdo do ano. Em quinto lugar, o livro, uma das melhores leituras para mim em 2020, é Flora Hen, o livro da galinha.
Gente, como é que um livro da galinha veio parar no 5º lugar? Vocês vão ter que ler. Essa fábula infantil também é uma fábula que adulto precisa ler. Tem história sobre resiliência, amor ao próximo. A galinha é fofa, a gente se apaixona. Eu chorei por causa dessa galinha. Ai, gente, eu não acredito nisso, mas em 5º lugar... Flora Han. Super recomendo. 5º lugar, com louvor. Você tá aí vendo esse vídeo e tá assim, como é que isso é possível? Vai ler, porque foi isso que me fez levar até ele. Essa galinha aqui é demais. Depois do livro da galinha, o que esperar de mim? Em 4º lugar, Corte de Espinhos e Rosas. Eu nunca achei que ia acontecer uma bizarrice dessas, que eu ia dar 4,5 estrelas para um livro e ele ia ser favorito da minha vida. Mas foi o que aconteceu com este aqui. Por quê? O começo do livro é arrastado. Você fica assim, sei se eu quero continuar esse livro não. Mas aí, como eu tinha um foco e eu sabia que essa história era inspirada na trajetória aí da Bela e a Fera, e a Bela e a Fera é meu filme preferido da Disney, eu falei, vou dar mais um voto de confiança, vou seguir aí um pouco com a leitura. No final do livro, estava apaixonadíssima por Fairy, nossa protagonista aqui deste livro, pelo universo feérico de Sarah J. Maas, pela escrita da autora e querendo ler tudo que essa mulher escreve. Agora vamos para o meu pódio. Em 3º lugar, essa princesa, The Keys of Deception, Crônicas de Amor e Ódio. Com essa princesa incrível chamada Gezelia, ou simplesmente Lia. Uma princesa empoderada, que sabe o que ela quer da vida. Já começa o filme, ó. Já começa o livro quebrando tradições, fugindo de um casamento arranjado, e isso não é spoiler porque tá logo nas primeiras páginas. É uma coisa meio Disney, meio Game of Thrones. Tem um triângulo amoroso que no começo do livro a gente nem sabe quem é quem e você fica se perguntando. Eu achei bem legal. Esse livro ele faz parte de uma série de 3 livros e esse dizem que nem é o melhor. Então tô ansiosíssima aí para ler o segundo, que é The Heart of Betrayal. Todos os nomes são em inglês e ficou só com essa referência Crônicas de Amor e Ódio, volume 1, volume 2. Espero que seja uma leitura agora de 2021 e vamos ver como vai ser. E o vice-campeão! Chegamos ao vice-campeão de 2020. Deu dó deste livro, porque desde maio ele seguiu aí, ó, como melhor do ano, até que eu li o que ficou em primeiro, que eu já vou mostrar para vocês. Em 2º lugar, o livro mais incrível de 2020, Um Lugar Bem Longe Daqui. Quem me conhece de perto, eu panfletei esse livro assim a todos os cantos. A protagonista Kia Clark cativa a gente. É uma história de uma menina tão sofrida que faz a gente chorar, que faz a gente ficar impactadíssimo com o absurdo que é uma menina de 6, 7 anos ser abandonada pela família. Ela teve que se criar sozinha num brejo, num pântano. A autora Delia Owens foi brilhante na ambientação. Para mim é o ponto-chave, o ponto alto desse livro é o que ela faz assim para ambientar, ela transporta a gente realmente para esse pântano. Você se sente assim, ouvindo o barulho das gaivotas, você já tá achando que tá ali no meio do brejo. E tem também um quesinho de mistério, que é o que muitas vezes faz alguém não gostar desse livro, porque a pessoa tá mais envolvida no drama familiar, na história da Kia. Muito maravilhoso, final perfeito para mim, e não ficou nenhuma ponta solta. Eu recomendo muito essa leitura. Fiquei com dó que ele perdeu o posto de 1º lugar aos 45 do segundo tempo. Não tinha como. Quase ele levou o 1º lugar. Me tirou de uma ressaca literária aí que eu vinha há pelo menos uns 5 anos, que eu não estava muito querendo ler. Quando eu li esse livro, eu redescobri por que eu gosto de ler, por causa de tudo que ele me fez sentir. Ficou até meio pensando como que é possível
um livro causar essas coisas na gente. E em segundo lugar, um lugar bem longe daqui. Ai, Deus! Que rufem os tambores! Em primeiríssimo lugar, este livro que roubou o posto no último dia do ano, no dia 31 de dezembro, o livro roubou o primeiro lugar, porque foi quando ele foi lido. É impressionante esse livro, meu Deus, eu nem sei o que falar. Corte de Névoa e Fúria. Meu Deus, que perfeito! Eu amo fantasia, meu gênero preferido. Essa aqui é a fantasia de qualidade. É um livro que desperta em você raiva, emoções, risada, dá vontade de chorar, nó na garganta, tem uma coisa assim caliente de coisas sexuais. Até por isso, ele é para maior de 16 anos. Ele é perfeito desde o começo, ao contrário do Corte de Espinhos e Rosas, que o começo é arrastado. Aqui o negócio já começa no eita atrás de vixe e termina no eita atrás de eita. E você quer ler o terceiro, eu já tô desesperada. Meu Deus, não vou falar muito, porque é uma continuação que dá um spoiler se eu te contar qualquer coisa aqui. Então você tem que ler o primeiro, sabendo que é baseado na Bela e a Fera. E este segundo vai dar continuação aí para aquela confusão que aconteceu. Que casal! Ai, que coisa maravilhosa! Dá até vontade de ficar rindo, porque esse livro é demais. É muito interessante isso que a leitura faz com a gente. Esse livro aqui é um grande reflexo disso, porque ele tem muitas páginas, 654, e eu li em menos de 5 dias. Porque você quer saber, você não consegue parar de ler, ele vai te envolvendo, vai te conquistando. Para quem é amante de fantasia como eu, é um prato cheio. Não tinha como esse livro não estar no primeiro lugar. Vou fazer uma dedicatória aqui para minha amiga Gabriela, que leu comigo. Nós estamos desesperadas juntas, querendo ler o 3. E parece que agora em fevereiro vão lançar o volume 4. Então já imagino que o 3 também vai ter eita atrás de eita. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas leituras de 2020. Mil desculpas se eu falei de um livro que para você é um preferido. Não foi essa a intenção de falar mal de um livro. É só contar como é que foi a experiência para mim. Se você gostou, deixa seu like, deixa aí também os comentários de quais foram suas melhores leituras. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E semana que vem nós vamos fazer as metas literárias para 2021. Books let you travel without moving your feet.